Voltamos aqui com a parte 2 dessa linda obra. Não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever, ajuda muito o nosso canal. Capítulo 2, Divórcio. Aqui vemos o prota com uma cara de surpreso e assustado com o ancião da seita pedindo desculpa e dizendo que daria qualquer compensação pela quebra de contrato de casamento, mas o pai do prota não ficou nada satisfeito com isso. E então o ancião novamente disse que ele deveria romper o casamento, e o que ele pedisse seria cumprido. Mas o pai do prota ficou bravo, mas o Senhor disse que não era um pedido, pois a decisão já tinha sido tomada, mas o pai do prota não deixou barato, logo invocou sua habilidade. Mas o prota interrompeu a luta perguntando à jovem precisa se ela tinha recebido permissão para cancelar o casamento, mas então ela logo mandou que ela queria decidir o destino dela. E o ancião logo falou que o prota era o inútil, e não tinha o necessário para se casar com uma princesa, deixando logo o prota bolado da vida. Então a princesa sacou sua espada querendo desafiar o prota, mas o prota só ficou ali parado encarando a princesa. Então a princesa começou a tirar com a cara do prota. Então a princesa apontou a espada para o peito do prota dizendo que ia testar as habilidades dele. Então ela começa a golpear ele no peito, ela dizendo que ele não era nem capaz de se esquivar dela, e o prota bolado da vida dizendo que nem a própria família dele respeita ele, e que a noiva dele humilhou ele em público. Então ele disse que jamais aceitaria ser humilhado, ele preferia ser morto. Então manda a princesa atacar ele com tudo. E quando ela ataca ele nem desvia, deixando a princesa, e o patriarca abismado, ao ver aquela cena a lâmina perfura o peito dele. Então o prota, fazendo cara de cachorro louco, disse que ela errou o coração dele, que ele não estava destinado a morrer naquele dia. Então a princesa ficou perguntando a ele por que ele estava fazendo isso, e por que apenas não concordava em se separar. Ela disse que não queria machucá-lo. Então a princesa assustada disse que ele tinha ganhado aquele desafio, mas que não tinha terminado, que daqui 3 anos eles lutariam novamente. Então ela disse que depois de 3 anos, queria ver se ele estaria tão confiante novamente. Então prota logo manda que nunca ria de um homem sem sorte. Ele também diz que não tinha interesse nenhum nela. Então o prota remove a espada do peito dele, e com sangue em suas mãos, rompe o contrato de casamento com ela, dizendo que não era um cancelamento e sim que ele estava se divorciando. Deixando a princesa brava, então ele vai até o pai dele dizendo que daqui 3 anos irá desafiar lá. Então o pai do prota fica orgulhoso com ele, dizendo que ele é um verdadeiro membro da família. Então o ancião se despede do patriarca. Então a jovem dama olha para a princesa está passando, e diz que se ela fazer algum mal ao prota, ela irá destruir a seita dela. Então a princesa encara a dama sem entender nada, mas logo um ancião chama a princesa para ir embora logo. Então prota aparece caído, perdendo muito sangue no chão, ferido, e a dama grita para buscar um médico com um tom de preocupação com ele. Então a dama corre até ele gritando o nome do protagonista, e antes dele apagar ele ouve outros falando dele que ele tinha coragem pelo menos, mas que não adiantava de nada. Então ele acorda já ouvindo os servos desejando que ele morresse, que ele estava dando muito trabalho, chamando ele de pedaço de lixo fedorento. Então ele já fica bolado. Então ele começa a olhar para um anel que a mãe dele tinha dado para ele antes de morrer, dizendo que a única coisa que realmente era dele era aquele anel. Então uma voz sai do anel, perguntando se o garoto estava cedendo ao desespero. Então ele percebeu uma aura poderosa saindo do anel, perguntando quem é que estava chamando por ele. Então logo em seguida um ser misterioso saiu do anel perguntando se ele desejava poder. Meu povo, aqui acabou o 2º capítulo, mas vocês já perceberam, né, que agora que o prota vai dar a volta por cima, próximos capítulos vai ser imperdível.